Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho um convidado incrível aqui na minha frente, Renan Becker, que é o Head de Marketing da BYD, mas ele tem uma trajetória aí que cheira a combustível, né? Ele tem uma vivência muito bacana. Então, Renan, eu queria agradecer demais você ter aceito esse convite aqui. E para a gente começar esse papo, vou pedir jogo para você contar um pouquinho de como a Legal. gasolina entrou na sua vida. Bom, Agora é legal. elétricos, né? Agora Bom, já não é nem mais gasolina. prazer. Então, eu cheirava a gasolina, né? Hoje em dia, lógico, a gente tem os híbridos ainda, mas Sim. o foco ainda é o elétrico, né? A alma é elétrica. Cara, acabei caindo nesse mercado automotivo há 20 anos atrás. Acho que entrei em 2006, na Mercedes como estagiário. Fui andando, tive oportunidade de morar fora do Brasil também, por montadora. Então, construí toda a minha carreira em cima do mercado automotivo. Hoje eu brinco que eu sou preso dentro do mercado automotivo, né? Gosto muito, fiz engenharia automotiva, então nasci, cresci e aprendi sobre carro. Hoje eu estou tendo a oportunidade, além de não aplicar tudo que eu aprendi no mercado automotivo, mas também construir muita coisa. Então hoje a gente está num mundo, numa empresa que é bastante disruptiva, a gente aprende muito, aprende do zero, constrói do zero e a gente está vendo o resultado que vem dando aí ao longo desses últimos anos e meses aí. A gente vem trazendo resultados incríveis para o mercado brasileiro, muito felizmente com o nosso dedo aqui hoje no Brasil. Cara, você entra, chega lá em 2024 e vocês, é impressionante, né? Porque é justamente uma fase que vocês estão acelerando de 0 a 100 para trazer para o Sim. universo automobilístico muito rápido. Então vocês saíram numa marca, estou chegando para uma marca de fato que já chegou. Uhum. Como é que foi viver essa maluquice? Cara, eu vim do mercado, uma empresa muito bem consolidadas no mercado, só de Brasil, empresas com 50, 60, 80, 100 anos no mercado brasileiro, muito bem consolidadas aqui e fora no mercado global. E para a gente, eu vejo isso, vi isso como um desafio. Eu comecei, por exemplo, na Toyota, a construir a questão de tudo que te move, a nossa campanha de marca que trazia essa questão de mobilidade e veio a calhar justamente a BYD, que vive isso no dia a dia. Então a BYD hoje não é uma. A gente não fala que é uma montadora, diferentemente das outras montadoras. A gente é uma empresa de tecnologia. Então a gente trouxe a tecnologia de uma forma acessível para o mercado brasileiro. Então a gente tem tudo a ser desmistificado, muita barreira a ser quebrada. Então esse desafio diário que a gente tem, que eu me propus a entrar lá atrás, foi um desafio muito grande, é uma proposta muito boa e a gente está conseguindo trazer um resultado muito bom em cima de toda essa proposta. Lógico, cheguei praticamente no início, né? A BYD lançou os primeiros veículos em meados de 23, então a operação da BYD, falando de carros, tinha pouco mais de 8, 9 meses, apesar da BYD já estar no Brasil há mais de 11 anos. Então, cheguei nesse momento de transição justamente no lançamento do BYD Dolphin Mini, onde a BYD passou a ser conhecida ali, onde deu aquele estouro, trouxe um modelo elétrico, né? Que até então a gente tinha modelos elétricos ali de montadoras do Brasil de 150 mil reais, a gente traz um quase abaixo ali dos seis dígitos, dos seis dígitos, então trazendo um custo-benefício diferente, disruptivo e com produtos aí excelentes para o mercado brasileiro. A gente está vendo hoje onde a gente está chegando, né, com esses produtos. Não, mas você falou de uma forma muito tranquila, com o rosto sereno aqui, parece que foi fácil, mas, cara, vamos analisar esse mercado aí um pouco mais profundo. Foi o antecessor de vocês que tentou fazer um movimento parecido levou muito mais tempo, que foram os Uhum. coreanos. Vocês conseguiram em 3 anos com desafios muito maiores. Primeiro, um carro chinês. Quem foram os chineses antecessores não deixaram um bom legado. Sim, sim. Depois, carros elétricos, no mercado totalmente acostumado com carros movidos a combustão. É, cara, um baita desafio e de fato tem uma conquista aqui enorme. Claro que tem muitos erros, todo mundo erra muito no processo, mas seguramente tem muitos mais acertos, né? Então, Uhum. cara, incrível esse trabalho e é isso que eu gostaria de que você trouxesse um pouquinho aqui, né? Além desse sorriso, é,
Como é que vocês fizeram para vencer essas barreiras, além dos lógicos, dar mais garantia ou eventualmente preço? Porque só isso não basta para Só isso você não mover basta. um consumidor. Hoje, grandes pilares da BYD, a gente considera são três grandes pilares. Eu acho que o primeiro, é lógico, o preço faz todo sentido, mas o outro grande pilar, que eu acho que é o principal, é o produto. A gente também traz uma rede, a capilaridade da nossa rede em um ritmo bastante acelerado, então a gente consegue estar hoje em diversas cidades, o que uma montadora comum leva anos para fazer, meses, etc. A gente conseguiu em 2 anos chegar em 200 concessionárias. E por fim, eu acho que é a construção de credibilidade. A gente sabe do erro do passado, de quem já veio, de quem já tentou. A gente aprende muito no mercado automotivo, apesar dele ser sempre praticamente a mesma coisa, a gente aprende muito ainda, né? Aprende com o erro do passado, a gente tem montadora que entrou e saiu, a gente tem montadora que trouxe produtos e hoje é praticamente desaparecida no mercado. Então a gente aprende que a credibilidade também traz um poder muito forte e hoje é onde a gente se apoia muito quando a gente fala de marketing, é onde a gente se apoia muito essa construção de credibilidade para que a gente possa não só trazer o produto, que é de extrema qualidade, quando a gente fala em comparação com os concorrentes, não é só no Brasil, né? A gente está falando de uma escala global. Os produtos frente à concorrência são tão bom quanto ou superiores na grande maioria dos concorrentes. Então, trazer a força do produto com a credibilidade que a gente quer passar, vem trazendo esse resultado possível. Então, essa construção de marca, a gente conseguiu acelerar em cima desses três grandes pilares. Eu acho que é bem positivo aí o que a gente vem fazendo. Legal. Conta um pouquinho o que que é a BYD Brasil hoje. Eu sei que não é só carro, mas conta um pouquinho assim de leque de carro, em quais categorias vocês têm hoje veículos de carro, mas eu sei contar também um pouquinho das outras iniciativas que não só automóvel. Sim, então é como eu falei, a BYD não é uma montadora de carro somente, né? A gente é uma empresa de tecnologia. Então a gente hoje fornece um portfólio mais 360 quando a gente fala de geração de energia. Temos os painéis solares, temos as baterias, que é o core da BYD hoje. Então hoje grande parte dos celulares vendidos, iPhone, para dar como exemplo, a bateria é da BYD, então é um Essa, business. essa você que tá vendo seguramente não sabia. Exatamente. Aí, Renan aqui trazendo informações dos bastidores pra gente. Exatamente. Então, todo o negócio foi construído em cima das baterias. E é uma coisa que a BYD faz muito bem e com excelência, né? A gente tem baterias muito superiores que vêm liderando a tecnologia nesse mercado. Então, a gente também tem ônibus, empilhadeiras e, por fim, carros. Quando a gente fala de veículos, hoje a nossa ideia, a gente tem muitos carros. Quando a gente pega na China, são diversos modelos de carros. A gente é dividido entre a linha Dinastia e a linha Ocean. Então, cada uma dessas linhas existem 10, 15 modelos diferentes, mas a gente está falando do mercado chinês, que são milhões e milhões de carros todos os anos. No Brasil, o nosso objetivo é trazer a maior quantidade de produto para que a gente atenda toda a população brasileira, todos os gostos do brasileiro, né? Então a gente não vai trabalhar só com SUV, como outras montadoras, não vai trabalhar com sedã, porque aquele público específico gosta de sedã. Então a gente traz produto adequado em linha com o consumo do brasileiro. Então hoje a gente tem um portfólio gigante de carros, comparado com outra montadora, são 14 veículos e vem mais coisas aí, a gente não para por aí. Então, você imagina, trabalhar 14 veículos é bastante desafiador, mas isso ajuda a construir a questão de credibilidade, que a gente está no Brasil, não é como aventureiro, né? Hoje a gente veio para ficar, então eu acredito que o brasileiro já tenha entendido isso, não só no Brasil, acho que ao redor do mundo, as pessoas começaram a entender que a BYD é uma marca disruptiva, que trouxe produtos bons e que tem muita qualidade e custo-benefício para entregar para o consumidor final. Pegar um pouquinho isso que você estava falando da questão do consumidor brasileiro, né? Acho que tem uma característica do consumidor brasileiro de automóvel, até vocês, que era o tradicionalismo, né? São consumidores, você veio de outras montadoras, você sabe bem como é que isso funciona. Não necessariamente fiéis à marca, mas conservadores. E que levam em considerações muitas coisas. E aí vocês chegaram e fizeram uma disrupção de fato nesse mercado,
mudando inclusive a forma dele se comportar. E eles tinham um vínculo muito grande, que era meio... Parte era a marca, mas também parte era o veículo, né? Uhum. Então aquela montadora, quando teve uma boa leva de bons produtos, ela performava bem. Quando isso não ia tão bem... No caso de vocês, a minha sensação é que o valor da marca, com tudo que vocês agregam de tecnologia e diferencial, às vezes ele chega a ser até maior do que a relação com o produto específico em si. Num curtíssimo espaço de tempo. Então, é Sim, isso? é isso, é isso. Existem ainda muitos consumidores ainda enviesados, talvez não enviesados, mas que são confiam naquela marca, pronto, é isso que funciona para mim. E a gente veio para se encaixar num público inicialmente que estava disposto a consumir coisas novas, cansado talvez do que o mercado vinha apresentando nos últimos anos. A gente veio com uma proposta totalmente nova, com produtos excelentes e principalmente mostrando que tecnologia e o carro elétrico em si é um produto acessível. A gente conseguiu posicionar carros. Hoje a gente tem um portfólio com veículos que vão de mais ou menos 100 mil reais até mais de 400 mil reais. Então a gente consegue trabalhar com diversos públicos. Então isso, de novo, isso eu acredito que cria confiança, a gente consegue trabalhar a marca de uma forma mais contundente porque a gente tem a força do produto por trás. Então a gente vem quebrando barreira a barreira. Então até o consumidor mais conservador hoje vê o nosso carro com olhos bastante diferentes. Eu acho que os resultados de vendas dos veículos vêm mostrando isso. A gente trabalha muito ainda essa questão de custo-benefício do carro, né? A gente fala de custo de propriedade do carro, porque no final das contas o brasileiro hoje compra o carro, o que ele vai acabar vendo é o valor de parcela. A parcela cabe no meu bolso, a gente está indo muito além disso, não é só isso, né? Tudo bem, às vezes o nosso produto pode ser um pouco mais caro no começo, mas eu acho que o nosso objetivo hoje, nosso grande objetivo, principalmente desse ano, que a gente começou o ano passado, é trazer o quanto é o quilômetro rodado do carro, né? Eu acho que é uma conta que brasileiro não faz, pelo menos até eu acho que nunca cheguei a fazer isso, eu acho que brasileiro quase nenhum faz, talvez os motoristas de aplicativos Só devam faz fazer quando tem que isso. fazer reembolso de despesa da Exatamente. empresa. Então, o nosso custo por quilômetro rodado é infinitamente menor comparado com o carro. E hoje, quando a gente fala de um nosso carro elétrico de entrada, a gente está falando de um custo por quilômetro mais baixo do que uma moto, né? Então, a gente vem mudando e vem trazendo isso de uma forma mais contundente para o mercado brasileiro. E o mercado começou a entender isso, né? Que apesar do outro ser mais barato, no final das contas, a gente tem revisão, a gente tem um custo da gasolina, acaba encarecendo e vai muito além da parcela do carro que cabe no bolso, né? No final do dia, se você colocar na conta, realmente o nosso produto é tão bom ou superior à concorrência e muito mais econômico, né? Então você consegue ganhar, é o ganha-ganha de todos os lados aí que a gente vem trazendo para a cabeça do consumidor, que ainda tem muitas pessoas conservadoras, né? A gente está falando da grande bolha, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros. Quando a gente vai para interior, os interiores dos estados, as histórias são bem diferentes, né? Eu sou um cara do interior, então eu vejo essas histórias bem diferentes no interior, então tem muita barreira para ser quebrada, mas é prazeroso o que a gente consegue fazer e ver essa construção não só da marca, mas de toda a ideologia que a gente vem trazendo para o uso do carro elétrico, não só elétrico, mas também do híbrido. A mudança de mercado que a gente vem fazendo em cima desses produtos é bastante significativa e de novo, o público vem aceitando muito bem isso que a gente vem oferecendo, né? Pegar isso que a gente estava falando, né, não do Brasil, mas dos Brasis. E vocês saíram de 0 a 3 anos em 200 concessionárias. Então vocês até invadiram os Brasis a forceps, né? Vocês saíram Sim. aí penetrando em todos os mercados. É, Como é que você pega uma marca internacional que está se tropicalizando para que consiga ter uma penetração nesses Brasis tão díspares e diferentes, né? Eu acredito que, primeiro, a gente estar em todos os lugares conta demais, né? O brasileiro é movido muito à confiança, é muito desconfiado, né? Pô, Então a gente hoje com 200 lojas, no começo lá, 40, 50 lojas, era diferente a história. Hoje, se você tem um problema, tem uma concessionária perto. Então a gente mantém pelo menos dentro dos grandes centros
existem mais de uma concessionária disponível. Então, essa questão de desconfiança da marca, a gente já passou, acredito. Lógico, ainda tem as pessoas mais conservadoras, que ainda tem muito a ser trabalhado, mas, além disso, a gente constrói a confiança em cima desses produtos e em cima desses lugares, né? Então, estar presente, fazer parte do dia a dia dos consumidores, onde quando a gente fala de marketing, a gente vem trabalhando muito bem mídia. Então, a gente fala de off, a gente fala de on, a gente vem trabalhando, reforçando a confiança para que a gente possa colocar na cabeça do consumidor brasileiro o produto que a gente vem trazendo aí, todos os benefícios que a gente pode oferecer. Não é só um carro por um carro, né? A gente já viu outras montadoras trazendo carros e não dando certo. A gente tem outros entrantes no mercado brasileiro também que vão ter desafios tão ou muito maiores que os nossos e não é uma tarefa fácil. Muitos vão desistir, talvez alguns vão continuar e a gente nessa construção de confiança se mantém. E eu acho que é um ótimo alicerce para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é bastante grande para os próximos anos, né? Então a gente vem crescendo ano após ano, e o nosso objetivo daqui 2, 3 anos é se firmar como a maior montadora do Brasil. E acho que tem um desafio aí também de top of mind, né? Vocês têm um parceiraço de vocês desde o começo, que é a agência WE, do meu querido xará, Fabião, que é uma relação muito bacana de ver, né? Dessa união mesmo de agência e de cliente num marketing que não é tão fácil de ser feito, né? Que tem uma pluralidade de mídias muito grandes. Como é que vocês orquestram isso no dia a dia? Imagino que tem uma diversidade grande aí de iniciativas. A gente tem muitos projetos, comparado com de onde eu vim no passado, a gente tem 10 vezes mais projetos. Tudo isso porque a gente está começando, né? Então a gente começou muito forte quando a gente fala de off, que tem o seu papel, a construção de marca, ser reconhecido, trabalhar o awareness é muito importante. Então, para a gente que era totalmente desconhecido, se tornar conhecido foi um pontapé inicial, e a partir daí começar a trabalhar as outras, vamos falar do funil de vendas, né? Do funil de marketing. Então, trabalhar a parte de meio e fundo de funil de uma forma mais eficiente. Então, a gente trabalha muito bem hoje essa captação de público, de base de dados, de base de usuários, dentro de awareness, consideração, e hoje dentro das estratégias de digital, quando a gente fala marketing digital, Instagram, TikTok, por aí vai, a gente consegue converter muito bem com uma pluralidade e um volume muito grandes, porque a gente vem construindo tudo isso há bastante tempo, então a gente tem muito o que ser trabalhado, e dentro desse trabalho, com todos a força do produto que a gente tem, quando a gente fala de conversão, a gente tem números excelentes, quando a gente fala de cliques no nosso site, ou qualquer um dos anúncios que nós fazemos, vem tendo também resultados impressionantes. Quando eu falo impressionantes, porque eu conheço de outras empresas, eu sei que é muito superior. Você cheirava a gasolina, sim, não mais. Sim. E é engraçado porque a gente via, principalmente a gente que veio de outra montadora, vamos falar uma coisa mais simples que todo mundo conhece, que é o custo por lead, né? Eu vinha de um custo por lead dentro de outra montadora de mais de 3 dígitos. E a gente vem aqui num custo por lead, pelo que eu conheço, que é um custo por lead de moto. Então a gente tem muito parceiro que, vamos tentar trabalhar essa questão de compra de lead. Hoje a gente tem orgulho pelo que a gente construiu, toda a nossa base de dados, toda a orquestração de dados que a gente tem dentro do marketing da BYD, a gente ter um resultado tão positivo e trazer não só um custo baixo, mas também em conversão, a gente conseguir transformar isso em vendas. Então, quando a gente fala hoje de fluxo completo de funil de marketing dentro da BYD, a gente está falando de uma representatividade que já beira mais de 30%, e meados de 30% do total de vendas da BYD. Então, já vem representando um fluxo enorme. Isso é o que a gente pode contar, né? Agora, sim, você imagina para que a gente não pode contar um anúncio que a gente faz, por exemplo, na TV ou em qualquer outro meio que não é tão rastreável, que automaticamente vai acabar indo na concessionária ou acaba se interessando por produto, não é traqueável.
Só do traqueável a gente já representa 30%. Então é um resultado bastante bom. Então eu acho que trabalha muito bem essas etapas de on, de off, dentro de cada um dentro da sua casinha e orquestrar todos esses dados dentro do CRM para que a gente possa unir o útil ao agradável e trazer o melhor resultado possível em cada uma das etapas, em cada um dos processos que a gente tem hoje na BioID. Você está numa empresa que tem que tem a cadeia praticamente inteira, né? Sim. Você tem a bateria, você tem a forma de carregar essa bateria, você tem o veículo. Uma das barreiras principais desse mercado, e não é uma barreira para vocês, é para todo carro elétrico, ainda é a evolução da disponibilidade de abastecimento elétrico em todo o Brasil, né? Você está falando de 200 concessionárias, você já tem muitos polos aí espalhados no Brasil. O quanto isso melhorou desde que você chegou lá na BYD? Cara, por vir de montadora tradicional também, eu tinha essa mesma visão. Hoje o Brasil está muito mais evoluído. Falando de BYD, a BYD tem a maior rede de carregadores espalhados no Brasil. Então, são muitos carregadores. A maior rede de carregadores é a maior rede de carregadores rápidos. Então, cada uma das concessionárias tem carregadores disponíveis para que não só carro BYD, mas de outras marcas também possam carregar. Então, hoje, se planejando bem, ninguém mais passa nenhum tipo de necessidade. Quando a gente fala de um Brasil tão grande, a gente fala das pessoas, na sua grande maioria, morando em casa, não em prédio, né? Prédio é uma realidade dos grandes centros. E casa, as pessoas compram o painel solar para esquentar o chuveiro. Então, você imagina se ao invés de esquentar o chuveiro, conseguir ter um carro elétrico e conseguir carregar seu carro. Tem um posto a gente brinca que é um posto de gasolina em cima do seu teto. Então, as coisas vêm evoluindo em um ritmo bastante rápido. Lógico, tem muita coisa ainda para evoluir. As empresas, as indústrias de serviços também estão vendo o maior benefício nesse segmento. Então, a gente tem hoje concessionários que passam a ganhar bastante dinheiro vendendo carregamento. Então, é uma cadeia de valor que é um diferencial, né? Porque ninguém tem. Normalmente as concessionárias têm ali a parte de manutenção, tem a venda em si, aí você vai ter lá, sei lá, um financiamento, mas a parte de carregamento é uma nova fonte de negócio. Exatamente. É uma cadeia de valor completa. Se você precisar da bateria até o carro, a gente consegue fornecer. Mas não só a gente. Então, hoje também existem carregadores de outras marcas, que as pessoas podem comprar e instalar dentro de casa. E se não for o carregador, a gente tem também o carregador portátil. Então, aí vai dentro da sua própria tomada, sem precisar de instalação. Então, hoje a estrutura vem melhorando muito, lógico. De novo, tem muita coisa a ser melhorada no Brasil. O Brasil é gigantesco. A gente está muito distante de uma China que tem milhões aí de carregadores espalhados no país, mas vem melhorando bastante. E a gente pensa nisso quando a gente fala de carro elétrico, né? A gente tem um portfólio completo e muito bom de veículos híbridos que não necessariamente necessitam de carregar. Sim. Lógico, carregar o carro vai fazer economizar mais, gastar menos, muito menos, mas não carregá-lo também se mantém um carro super eficiente, que dá para usar muito, dá para viajar sem problema algum e economizar muito dinheiro ainda. Então, não só a parte de elétrico, mas a parte de híbrido a gente traz um portfólio e produtos muito bons aí também. Como eu falei, para todo gosto a gente tem um produto que se adequa ao gosto brasileiro. Com base no que você falou, tem um lado interessante que ser um concessionário BYD é um bom negócio, porque você tem ali um ganho de percentual ali ainda em outras fontes de negócio. E aí, entrando um pouco nesse lado de concessionário, qual a perspectiva de vocês? Qual é a velocidade que vocês querem crescer aí no número de concessionários nos próximos anos? Isso aí existe um mapeamento em cima disso? Existe, a gente tem um plano. Nós começamos... O objetivo do ano passado eram 200 concessionários, nós entregamos as 200, já passamos as 200, né? Acho que, se não me engano, está em 215, 210 concessionárias. Nosso grande objetivo é trabalhar com grupos muito fortes, né? Nós temos, graças a Deus, aí, trabalhar com grupos que têm nome e que sabem trabalhar a venda de carro. Então, eles são grandes parceiros comerciais da BYD. Sem isso, também, a gente não chegaria onde estamos hoje. Mas o nosso objetivo é passar esse ano dos 300 concessionárias
E não só da BYD. A gente tem uma marca nova, que é a marca Denza, que é a marca de luxo da BYD, que também tem um objetivo grande aí, não só de venda, mas de construção de concessionárias. Inauguramos a terceira concessionária Denza no Brasil também. Então, ambas as concessionárias, a gente está falando de mais de 300 pontos de vendas esse ano. Mas tem muita coisa ainda para acontecer. A gente vem com tecnologia nova também, que vai mudar completamente o jogo. Então, tem muito chão ainda, só esse ano. A gente brinca aqui na BYD, não só todo mês, mas todo dia a gente tem uma novidade. A BYD por si só lança mais de 20 patentes por dia. Então, é uma empresa que se inventa muito, que tem muita invenção, traz muita coisa nova. E dentro desse monte de patentes, você pode imaginar quanta coisa que é interessante e que é aplicável e que vem sendo aplicada nos veículos que pode acontecer. Então, carros novos o tempo todo, tecnologia nova o tempo inteiro, não só no carro, mas para carregamento, para bateria, para todo o portfólio da BYD, é uma coisa incrível. E, cara, falando de BYD, eu acho que a coisa mais incrível a gente faz navio também. Navio? A BYD tem 7 navios hoje, para garantir a gestão logística da BYD. Então, a BYD... Elétricos? Eles não são elétricos, eles são híbridos, né? Então, eles garantem essa teia logística que existe no mundo e a necessidade dos carros. Pensa que a gente importou no ano retrasado mais de 100 mil carros, como traz 100 mil carros para o país. Então, a gente precisou disso aí. E teve gente que não acreditou que a gente ia vender esses 100 mil carros. Felizmente, a gente fechou o ano de 2025 com mais de 120 mil carros vendidos. Então, é coisa. Aproveitar já que você começou a dar uns teasers, né? Novidades. O que tem para esse ano aí que vai levantar a poeira? Cara, a gente vai completar nosso portfólio. A gente tem muito o que apresentar ainda. A gente vem começando a trabalhar no segmento de picapes. Então, tem muita coisa nova a vir esse ano ainda. Temos tecnologia nova recém-lançada, que é a tecnologia Fast Charge, onde o carro é carregado em 5 minutos. Ela não é aplicável ainda 100% para a BYD, mas para a nossa outra marca, Denza, os veículos que passarão a ser lançados já vêm com essa tecnologia. Lógico, é uma infraestrutura mais complexa para esse carregamento, mas a BYD tem um compromisso aí de instalar mais de 1.000 carregadores ao longo dos próximos meses. Então, são carregadores que carregam um carro em 5 minutos. Então, é o tempo de um cafezinho, parar no posto, tomar um cafezinho, e o carro vai de 5 a 80% em 5 minutos de carregamento. E carregamento quase total em cerca de 10 minutos. Então, é uma tecnologia nova, vem bateria com mais capacidade também, vem modelos novos, principalmente híbridos. A gente tem um portfólio muito bom de carros elétricos, temos mais alguns lançamentos esse ano. Então, o portfólio de 14 carros vão se transformar em alguns mais carros. Então, vem carro para atender públicos que talvez a gente não atenderia, desde híbrido até elétricos, desde do carro de entrada, entre aspas, até um carro mais premium com a marca Denza também. Então, tem muita coisa nova. E quando eu falo, é muita mesmo. Com base nisso que você falou, chutaria uns 150 mil carros meta esse ano, mais ou menos. Nosso objetivo é acima de 200 esse ano. Então, a gente tem objetivos bastante agressivos. Como eu te falei, nosso objetivo é trabalhar a marca, trabalhar o nosso portfólio para que a gente possa chegar em 2028 a ser a primeira marca do Brasil. Então, é uma construção bastante robusta que a gente tem que trabalhar bastante para chegar nesse objetivo. E eu tenho orgulho de trabalhar com muita gente boa dentro da BYD, que não dorme, não descansa, que está lá, abraçou essa ideia e está fazendo acontecer. E a gente vem dia após dia quebrando a barreira, trazendo resultado e conquistando o mercado da forma que a gente vem conquistando. E legal que isso não é só no Brasil, né, cara? A gente criou essa cultura aqui, mas o mundo também vem aceitando o nosso produto de uma forma excepcional. É bem legal de ver isso acontecendo no mundo inteiro. E mais ainda, é mais legal ver que tem a nossa mão lá, a minha mão, a mão do meu time, trabalhando, construindo toda essa história juntos. Então é uma coisa muito gratificante que a gente vem fazendo. Renan, olhando para você, vendo a tranquilidade que você fala, com a felicidade e paixão que você fala, eu só vou te dizer que eu não tenho a menor dúvida de que vocês vão conseguir realizar isso. Espero isso. Queria dizer que foi um prazer bater esse papo com você, de verdade. Espero vê-los muito mais vezes por aqui, porque a gente arranhou esse assunto, mas
É tão pujante o que vocês já fizeram em 3 anos que eu tô abismado aqui. Queria agradecer demais por ter aceito esse convite, desejar muito, muito sucesso para vocês aí nessa iniciativa. Eu que agradeço, oportunidade única. Gosto muito de contar a história da BRD, porque, como eu falei, é a história que a gente está fazendo, né? Então, são muitas pessoas dedicadas que estão dando sangue ali para fazer isso acontecer. E é muito legal poder traduzir isso dentro de um podcast ou dentro de uma história para as pessoas verem que a gente vai muito além dos produtos. A gente tem pessoas lá se dedicando, dando tudo de si para que possa trazer isso. É muito legal. Eu que agradeço, não só em meu nome, em nome da BioID, Obrigado. poder ter a oportunidade de trazer um pedacinho dessa história aqui e o que a gente vem fazendo. Parabéns. É isso, queridos amigos. Semana que vem a gente está de volta. Se eu fosse você, eu sei o que eu vou fazer, mas se eu fosse você, eu minimamente iria ter uma concessionária BYD agora, considerar fazer um test drive, conhecer isso de perto, se eventualmente você ainda não conhece. Porque com base em tudo que a gente ouviu aqui, o nome disso chama-se oportunidade. Semana que vem a gente está de volta.